Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É, Eu quero primeiramente pedir desculpa para vocês porque eu dei uma sumidinha daqui, mas eu estava morrendo de saudade de conversar, de estar aqui. E só para justificar mais ou menos, assim, eu dei uma paradinha porque houve algumas mudanças aqui na rotina daqui de casa. E eu ainda não consegui me adaptar em algumas mudanças. Então, por isso que eu fui deixando o vídeo pra depois, mas assim, bem ansiosa pra voltar a gravar, sabe? Aí eu parava pra gravar e nunca dava, tinha alguém a mais em casa, tinha coisa pra fazer, a correria do dia a dia. Olha, eu tô até queimada, olha só, eu cheguei agora da rua, tava resolvendo um monte de coisa na rua. E eu falei, não, gente, hoje é segunda-feira, tá? Amanhã esse vídeo vai pro ar, que é na terça, que eu gravo na terça e sexta, né? Então, hoje é segunda-feira, eu estava na rua, até me queimei, porque tava um clima bem assim, mais pra chuva. E eu pensei, não vou passar protetor porque acho que vai chover e eu vou fazer coisas rápidas e acabou que não. Demorei um monte, acabei de chegar. É final de tarde agora. Eu falei, eu preciso parar pra gravar, porque senão eu nunca vou voltar a gravar novamente. E assim, justificando, né, mais ou menos aí, eu dei uma sumida porque o meu marido agora está trabalhando de casa, né? Ele está trabalhando de home office. E acabou que mudou um pouco a minha rotina aqui em casa. E eu tive que me adaptar a uma nova rotina, com mais uma pessoa em casa, com o marido em casa, que ajuda muito, é legal, mas às vezes atrapalha também. Sendo bem sincera, a gente gosta do marido em casa, mas às vezes a gente cria uma rotina, né? E acaba que quando tem uma pessoa a mais ali envolvida nessa rotina, porque passa o dia inteiro fora, né? Aí depois que a pessoa tá ali, aí muda um pouco. Resumindo, vocês entenderam, né? Então vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma perguntinha, na verdade, que me fez fazer esse vídeo. Eu tenho outros vídeos pra gravar, que eu tô cheia de coisa pra gravar, mas eu vou dar primeiramente andamento pra esse, que eu achei bem legal. Eu já tava pra gravar ele antes mesmo de eu dar uma paradinha, só que como eu fiquei um tempo aí parada, agora eu vou gravar esse vídeo especificamente, que foi uma perguntinha de vocês aqui. E assim, gente, eu não vou citar nomes, tá? Eu já fiz isso, mas eu não sei se eu fiz certo. E não que aconteceu nada, sabe? É que assim, eu não sei ainda esse universo de internet, se a gente pode fazer isso. Eu acredito que não, a não ser que a pessoa autorize. Então, eu vou aprendendo junto com vocês. No fato aqui é que eu amei demais a perguntinha dessa pessoa. Ela fez uma pergunta pra mim e por causa dessa pergunta eu pensei, eu vou gravar sobre isso. Eu vou ler pra vocês. Ela falou assim, ó, a maior dificuldade de ser minimalista. Então, eu não vou citar o nome aqui porque eu não sei se a pessoa quer ser exposta, quer que eu fale o nome, tá? Mas você sabe quem você é, obrigada por fazer esse comentário e essa perguntinha. Então, eu resolvi gravar, responder na gravação, né? Então, assim, bora lá para essa pergunta que eu acho muito legal, que é a maior dificuldade de ser minimalista. Eu fiz uma colinha aqui porque é melhor para mim, por isso que eu tô olhando para baixo para ler. Enfim, gente, resumindo então, bora lá. Para mim, na verdade, a minha maior dificuldade no minimalismo não é nem ser minimalista em si, assim, dessa questão de consumismo, da questão assim de se controlar, porque eu quero ter aquilo e eu tenho que usar isso, o minimalismo como controle, porque eu acredito que o minimalismo já tá em mim. Ai, como que eu posso explicar? Não vou dizer desde quando eu nasci, porque, né, não tem lógica assim. Mas assim, já tá em mim há muito tempo, é da minha personalidade, exemplo. A única diferença é que eu não sabia dar o nome pra isso. Eu acredito que muita gente no tempo de hoje se deparou, né, com essa mesma questão. Poxa, eu sempre fui minimalista e não sabia. É o meu caso. Eu sempre segui esse estilo. Só que eu nunca busquei a fundo, nunca pesquisei para saber, nossa, eu sigo esse estilo.
Era natural, pra mim era uma vida natural. Lógico, eu me achava super estranha. Eu me achava assim, as mulheres, uma das mulheres mais estranhas que eu mesma já tinha me reconhecido, porque as pessoas que estão ao meu redor, mulheres especificamente, tem muitas coisas que na qual eu não tenho. Tipo, questão de roupa, questão de calçado, questão até mesmo do estilo de vida. Eu ficava pensando, poxa, mas pra que isso? Nossa, mas eu tenho só um e pra mim, ou então eu só tenho tanto, ou então não tenho e pra mim não faz tanta falta, mas a pessoa parece assim que é tudo pra ela. Isso, entendeu? Eu olhava as pessoas de fora e ficava olhando e pensando, nossa, eu sou muito estranha, cara. Porque eu vejo as pessoas tendo, fazendo coisas e eu totalmente com a mentalidade diferente. Então, por isso que eu me achei sempre estranha nessa questão. Só que daí veio a internet, né? Veio aqui eu querer também me introduzir nesse universo e fui até me aprendendo a me conhecer melhor nessa questão do minimalismo, porque eu acabei aprendendo que eu sou minimalista, não foi algo que introduziu na minha vida. Eu já tinha esse pensamento, esse estilo de vida. A única diferença é que eu nunca tinha dado um nome pra isso. E hoje eu dou, tipo, um nome, porque eu também não gosto de rotular, sabe? Sou uma pessoa que gosta de ser livre. Nada me segurando e me amarrando especificamente com um nome, com especificação, sabe? Rótulos. Então, na questão do minimalismo, como ela fez uma perguntinha aqui pra mim, a maior dificuldade, né, de ser minimalista. Então, pra mim, na questão do consumismo, eu não tenho dificuldade, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho dificuldade nenhuma porque isso já tá em mim, é de mim. De realmente pensar muito, refletir se aquilo é pra mim, se serve pra mim, se vai ser útil, se não vai ser útil, se é coisa da emoção, se é coisa porque o outro tem, entendeu? Então isso já tá muito impregnado em mim, eu já sei exatamente o que é bom pra mim, o que não é, o que vai servir, o que não vai. Agora, pra mim, na verdade, a maior dificuldade no minimalismo, em ser minimalista, é ter que ficar explicando para pessoas que não entendem o minimalismo. Isso para mim é a maior dificuldade. Eu vou ser bem sincera, é uma coisa até que me irrita um pouco. Irrita no sentido assim, eu recebo muitas perguntas. Ai, mas por que que você não tem isso? Ai, por que que você vive só com isso? Nossa, como você sobrevive com isso? É assim, é chato você ter que ficar explicando pra pessoa o porquê. Tipo, você não precisa se explicar. Mas quando a pessoa está dentro da tua casa, no caso pra mim é assim. Essas pessoas que faz várias perguntas assim pra mim, são pessoas que nunca vieram na minha casa. Aí um dia coincidiu de vir me visitar, veio na minha casa. Até então não tinha entendido qual que era o meu estilo, via que eu segui uma vida diferente, mas não tinha se aprofundado tanto na minha vida. Exemplo. Aí a pessoa vem na minha casa pela primeira vez, então ela meio que toma um choque, assim, sabe? E eu até acho legal, porque a pessoa acaba tomando um choque de realidade da vida, né? Que a gente não precisa de muito pra ser feliz. E então começa assim: a pessoa vem na minha casa, aí ela olha lá, porque minha cozinha é aberta, né? Então é sala e cozinha tudo junto e misturada. Então a pessoa olha ali a minha cozinha bem compacta, pouquíssimos armários, um frigobar. Aí ela olha pra mim e fala: cadê sua geladeira? Eu falo: não, não tenho geladeira. Eu só tenho um frigobar. Já tem 7 anos que eu tenho um frigobar. E pra mim é super útil. Meu Deus, como assim? Como que você sobrevive? Então, eu tô viva até hoje e sobrevivo sim, porque o meu estilo de vida não é igual ao seu. Então, essas coisas é cansativo, sabe? Isso que eu quero dizer. Pra mim, a maior dificuldade é ter que ficar explicando pra pessoa o porquê que eu não tenho isso, porque. Mas assim, não que eu precise disso me justificar, é porque a pessoa tá tão em choque em ver que eu não tenho o que a grande maioria tem, que elas ficam assim, tipo, sem entender e elas sentem a necessidade de saber o porquê. Aí então a pessoa vem no meu quarto, então daí ela vê minhas coisas e tudo mais. Aí ela olha assim e fala: nossa, você não tem guarda-roupa. Você só tem isso de roupa? Meu Deus, se você fosse lá na minha casa, você ia ficar louca então, porque você ia achar que eu tenho muita coisa exagerada. Então, assim, essas coisas. Eu só tô citando isso pra vocês que comigo acontece demais isso. Que foi até uma perguntinha que ela também perguntou aqui pra mim. Ela perguntou assim pra mim:
Já aconteceu alguma experiência desagradável com você? Então, essa é uma das experiências desagradáveis comigo. É a pessoa olhar para minhas coisas e perguntar: você sobrevive com isso? E às vezes assim fica até uma coisa meio estranha, tipo assim, como assim? Como que eu preciso sobreviver de outra forma? Sabe? Eu não sei explicar. Aí outra vez, assim, que já aconteceu uma experiência desagradável comigo, fora essas que as pessoas entram na minha casa e fica perguntando como que eu sobrevivo, assim, foi uma vez quando eu tava grávida do meu primeiro filho, então aconteceu que eu estava lá no salão de festa aqui do meu condomínio, recebendo as pessoas, e uma pessoa da família, parente, veio aqui no meu apartamento porque queria mostrar o quartinho da criança para aquela pessoa amiga. E eu falei: não, pode ir lá no apartamento, vá lá. Pode ir lá ver, pode mostrar meu apartamento. Ela queria mostrar meu apartamento também para a pessoa e queria mostrar o quartinho. Falei: pode ir. Aí eu fiquei lá no salão de festa. E ela veio e mostrou. Só que daí eu subi em seguida porque eu tinha esquecido alguma coisa, eu não sei. Resumindo, eu tava chegando quando elas estavam saindo do apartamento. E daí ela falou assim: ah, eu mostrei o apartamento pra fulano, ou as coisinhas do bebê pra fulano. Ela amou o quartinho, tão fofo o quartinho, bababá. Aí ela olhou pra mim assim e falou: mas você só tem isso de roupa pra ele? E eu fiquei assim meio perdida, porque a pessoa em si, ela era minha parente, né? Da parte do meu marido. Parente assim, do meu marido. E a pessoa que estava acompanhando ela ali, que estava querendo ver o quartinho do bebê, não era nada minha. Eu nem conhecia a pessoa. Então eu fiquei assim, sim, é só isso que eu tenho. Mas eu fiquei assim, em choque, tipo, como assim? Sabe que pergunta? Parece que a pergunta vem muito assim na cara, sabe? Sem nenhuma delicadeza, sem nenhuma, tipo assim, um caminho pra chegar até lá. Foi direto assim, descaradamente, como tipo, meu Deus, é isso que você tem pro seu filho? E eu fiquei assim, chocada. Eu falei: sim, é isso que eu tenho. E não respondi me até sem saber se eu estava respondendo certo exemplo, sabe? Mas isso foi uma experiência bem desagradável, porque eu estava num momento ali de comemoração e tudo mais, e de repente uma pessoa chega e fala: pô, é isso que você tem? Só isso de coisas pro bebê? E realmente é meu estilo de vida, e nunca faltou nada pro meu filho. Sempre deu do bom e do melhor pra ele, pra eles, na verdade, que agora eu tenho dois. E sempre segui o mesmo estilo que eu sigo pra mim, eu segui pros meus filhos. Então aquilo foi bem desagradável pra mim, porque era uma pessoa bem próxima do meu filho e nunca tinha entendido ainda o meu estilo. Então ela fez essa pergunta, e não só pela pergunta, mas porque foi desnecessário no momento, assim. E daí no fim aconteceu isso e aí eu respondi, eu falei: não, é assim, assim, assado, esse é meu estilo de vida, eu não preciso mais do que isso. Depois que eu me recompus, que eu tomei o baque, assim, e eu respondi pra ela, eu falei assim: criança cresce muito rápido, eu não tenho necessidade de comprar 1000 conjuntos de roupa ou vários sapatos, porque é uma criança, entendeu? Vai passar mais tempo em casa com pijaminha, com roupinhas do dia a dia, do que ficar, entendeu? Usando todo dia uma roupa diferente porque as pessoas querem que use roupa diferente, ou que tenha 1000 pares de tantas coisas porque o povo quer que seja assim. Não, eu tenho tanto X de peças. Perdeu, a criança cresceu super rápido, porque realmente bebezinho é assim. Então vai lá, querida, compra outra peça e repõe aquela que não serve mais. Pronto, resumindo. Sapato. Meu filho tinha 2 parzinhos de sapatinho, assim, não sapato, porque eu sempre acreditei que criança, bebezinho, recém-nascido, nunca precisaria de sapato. Porque, gente, não anda. Sapato é para proteger o pé para andar. Tem que proteger do frio, então meia, pantufinhas, essas coisas mais quentinhas, sim. Enfim, né? A gente muda às vezes com o tempo. Mas pra mim o que não muda é isso, é a questão de seguir esse estilo que eu sigo há muitos anos. Só hoje que eu meio que rotulei, mas assim, não pra mim, só para as pessoas entenderem, sabe?
Então, resumindo, para mim, a minha maior dificuldade em ser minimalista, uma das coisas é ter que ficar explicando para as pessoas o porquê que eu não sou igual a ela. Porque eu sou diferente. Exemplo. Então, mas como eu falei, não que eu preciso, é que a pessoa me faz a pergunta bem descarada na cara. Então, você tem que dar uma resposta por educação, nem que seja uma resposta boa ou ruim, mas tem que dar uma resposta. A outra coisa que ela perguntou, né? Se já tinha acontecido alguma coisa desagradável comigo, eu já falei sobre isso. Outra coisa que pra mim é difícil no minimalismo, porque o minimalismo, ele é uma ferramenta na tua vida, né? Então você tem que usar isso de uma forma boa e agradável. E eu acredito assim, que da mesma forma que a gente faz uma boa reflexão sobre o que é útil pra gente, o que realmente é necessário na nossa vida, acredito assim que o minimalismo não existe uma regra. O mais importante para mim é a reflexão da necessidade. É você refletir realmente de fato o que é útil na sua vida. Da mesma forma que a gente tem que refletir na questão do minimalismo nas coisas, eu acredito que a gente tem que fazer em relacionamentos também, né? Porque às vezes a gente se prende demais a pessoas. Então, outro fato para mim difícil no minimalismo é o desapego de pessoas. Eu digo isso assim, porque eu sou uma pessoa que eu já passei por muitas coisas, como a grande maioria das pessoas da face da Terra, já passou por muitas coisas. Alguns passam por mais, outros por menos. E não assim, eu tive que me virar sozinha muito cedo. Eu vim para Curitiba com 14 anos de idade. Então, eu tive que cuidar de mim, eu tive que saber o certo e o errado. Desde os meus 14 anos de idade, eu pulei uma fase de infância para adulta. Eu não tive a permissão de ser adolescente, que é aquela fase que você está se descobrindo, que você está tentando saber quem você é, qual o teu lugar no mundo, qual o teu lugar como você mesmo, como pessoa. E eu acredito sim que o autoconhecimento é a chave de tudo. E o minimalismo entra como uma ferramenta para te ajudar a manter no foco, a saber o teu objetivo, a seguir realmente uma vida que você realmente deseja para você e te faz feliz. É essa a reflexão. Então, assim, voltando, para mim, outra coisa, outro fator que é muito difícil para mim no minimalismo, mas que eu faço isso com muita facilidade com coisas materiais, eu tenho um pouco de dificuldade no desapego com pessoas. Porque como eu falei agora há pouco, eu tive que me virar muito sozinha e passei muito tempo sozinha na minha vida, muito aniversário sozinha, muito final de ano sozinha. Eu acredito que muita gente passa por isso também. Eu tive que me criar sozinha desde os meus 14 anos de idade, eu sozinha, uma criança aqui em Curitiba. Morei na casa de muita gente, de favor. E isso me fez me tornar uma mulher muito mais cedo. Então eu tenho uma mentalidade um pouco mais madura do que a minha idade. Quando eu tinha meus 20 anos, eu já tinha a mentalidade já de uns 30 e pouco. Hoje eu tenho 30 e pouco, eu já tenho a mentalidade de uns 40 e pouco, entendeu? Então, assim, mais uma dificuldade que eu sempre tive na minha vida, eu sou muito humana, demais. Então, pelo fato de eu ter vivido muito só e depender de estranhos, eu me apego muito fácil às pessoas. Então, uma das coisas que realmente é difícil pra mim e eu aprendi agora, faz pouco tempo, faz alguns anos só que eu aprendi a desapegar de pessoas. Então, assim, toda aquela solidão que eu sentia por ter me criado sozinha, exemplo, eu agarrava em qualquer pessoa que me desse atenção, amor, ou até mesmo só estivesse ali comigo. Então, não que eu projetasse toda a minha felicidade na pessoa, mas eu sempre esperava algo de bom da pessoa. E você sabe que não é assim que acontece, infelizmente. A gente gostaria de um mundo melhor, né? Que você pudesse confiar um no outro, mas infelizmente a vida é essa
e a gente tem que aceitar e tem que aprender com os erros, com os acertos e assim vai. Então, para mim, uma das maiores dificuldades, há algum tempo para mim, foi desapegar de pessoas. E isso foi um processo de autoconhecimento, foi um processo eh, de análise mesmo, de ver o outro ser humano com amor, com carinho, mas tipo, ó, você fica aí, que eu fico aqui, eu vou ver aonde eu posso pisar no teu terreno, onde você pode pisar no meu. É assim, então hoje eu me desapeguei total, sabe? Essa fase passou pra mim, mas era uma coisa assim que eu tinha muita dificuldade. Era saber que aquela pessoa tava causando coisas ruins em mim, pra vocês conseguirem entender, provocando dor, rejeições, culpas, porque tem gente que faz isso com você, te faz você se sentir culpado, que faz você acreditar que você sempre está errado. E essas pessoas acabam te sufocando de uma forma que você auto se mutila depois, porque você começa a acreditar que você é isso que disseram de você. E foi até uma questão legal, porque ela que pergunta pra mim também sobre as críticas, como lidar com as críticas. Ela perguntou aqui. E já entrando nesse embalo aí, que o vídeo já tá bem longo, eu já quero encerrar logo. É isso, gente. Então, isso foi uma aprendizagem ao mesmo tempo que eu aprendi a lidar com as pessoas e fazer o desapego de pessoas, eu aprendi a desapegar das críticas. Então, uma coisa juntou a outra. Então, hoje, eu sou bem sincera de todo o fundo do meu coração. Eu aprendi tanto com autoconhecimento, que eu busquei tanto em saber quem eu era de verdade, porque eu só posso, exemplo, entender você que está aí do outro lado, ou quem está aqui à minha volta, eu só consigo entender você se eu me entender e se eu me conhecer. Não tem como eu te conhecer bem, sendo se eu não me conhecer bem. Não saber quem eu sou de verdade. Então, o autoconhecimento te ajuda nisso. Ao mesmo tempo que o autoconhecimento te ajuda a descobrir quem você é, ajuda a descobrir quem o outro é também. É igual quando diz, eu só posso te dar o que eu tenho. Eu não posso, exemplo, te amar de uma forma se eu não tenho esse tipo de amor para te dar. Então, por isso que daí você tem que aprender a se amar para poder amar o outro. Porque não tem lógica você amar o outro, mas não se amar. Porque você só consegue amar quando você se ama. Entendeu? Então, para mim, foi assim que aconteceu. Eu aprendi a desapegar de pessoas. E é isso, gente. Eu acho que eu consegui dar um resuminho aí, voltar aqui para vocês e amo estar aqui, de paixão mesmo, amo. Isso também é que esse canal para mim foi assim, como como vou dizer, como um gatilho para um autoconhecimento também, que às vezes a gente passa a vida querendo ser boa para os outros, querendo ser aprovada para os outros. As pessoas estão sempre te dizendo o que você tem que ser, como você tem que ser, como você tem que agir. E isso é só um peso que eles colocam em cima de você. E não, quando você tem um autoconhecimento e você usa a ferramenta que é o minimalismo na tua vida, isso te ajuda a ver a vida com tanta clareza e com tanta simplicidade que você fala, é isso. Eu não preciso desse jugo, desse fardo que colocam em cima de mim. Isso eu digo em todo sentido, financeiramente, emocionalmente, desapegar de coisas. No meu caso, o minimalismo me ajuda até a pensar em ter menos coisas e me preocupar mais com a minha alma. Hoje eu me dedico muito mais para minha alma, em estar bem de espírito, do que ficar sonhando com grandeza. Grandeza a gente quer, coisas boas a gente quer, sim, conforto, qualidade de vida e tudo mais. Mas de nada adianta ter tudo isso e a alma passando por necessidade, na verdade. Então não adianta. E eu agradeço muito a você que fez esse comentáriozinho aqui, você sabe quem é você, tá bom? Foi você. E agradeço de coração. E para você que ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, deixa seu likezinho e continua aqui comigo nos próximos vídeos. Eu vou ficar muito grata e feliz por estar com vocês aqui e por você estar aqui comigo, tá bom? Então,
Um beijo no coração, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida hoje, que está assistindo esse vídeo agora. Muita paz, muita alegria, muita saúde principalmente e muita vida feliz. Problema a gente tem, a gente resolve eles e vida que segue, não é?